Queridos irmãos, uma boa noite e a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Nós damos graças ao Senhor por esse momento, pelo dia do Senhor, domingo, dia do ajuntamento solene, que estamos na presença do Senhor nosso Deus. E eu convido você a estar nesse momento orando juntamente conosco, curva a sua fronte e vamos orar e adorar ao Senhor nosso Deus antes de darmos aqui início à nossa liturgia. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos e te damos louvores, Senhor, pelo teu cuidado para conosco, pela tua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida na tua presença, no dia de hoje, e esse momento, à noite aqui, esse privilégio de podermos estar juntos, conectados, usando as redes sociais para poder adorar o nome do Senhor. Estamos essa noite para te louvar, para proclamar as boas novas de salvação. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã que está nos assistindo essa noite e fazendo parte desse momento de culto para adorar ao Senhor. Obrigado por todos aqueles que estão conectados, ó Deus, pelos que estão em casa, os nossos irmãos e irmãs. Obrigado pela Igreja Presbiteriana já de São Paulo. Obrigado, Senhor, por cada servo teu e serva que está envolvido nesse momento de culto para glorificar a Ti. Nós te agradecemos ricamente, Senhor, essas ricas bênçãos de misericórdia, tudo isso orando em nome de Jesus. Amém. Eu convido você, irmãos, a estarmos agora nesse momento, logo depois da oração, a lermos a palavra de Deus. Eu peço que você abra comigo a sua Bíblia aí em casa, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, e vamos assim estar acompanhando a leitura da palavra de Deus de todo o primeiro capítulo. Segunda epístola aos Tessalonicenses, todo o capítulo 1 dessa carta do apóstolo Paulo. Vamos acompanhar a leitura que será feita da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra o que não conhece a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos de sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe na sua palavra lida essa noite. Eu convido você agora a estarmos louvando o nome do Senhor. Abra o seu inário ou a sua Bíblia que tem o inário no hino de número 17, onde temos como título Deus seja louvado. Vamos louvar ao Senhor. Louve conosco.
Muito bem, amados irmãos, nós louvamos ao Senhor nesse momento com esse lindo cântico, adoramos a Deus com nossas vozes, com nosso coração, com a nossa alma, mas eu convido os amados irmãos para mais um momento de nossa liturgia, frente à palavra de Deus, agora para um momento de confissão e contrição ao Senhor. Eu farei a leitura do texto da palavra de Deus, alguns textos selecionados que estão no livro do profeta Isaías, capítulo 57, 15, Salmo 34, 18, 1 João, capítulo 1, versículo 9 e também a carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 12. Todos esses textos, ele nos traz a unânime palavra de Deus acerca do nosso momento de confissão e contrição. Então, ouçamos agora nesse momento e logo depois estaremos orando ao Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas corrupções, injustiças, não me lembrarei mais, diz o Senhor. Amém. Curva a sua fronte mais uma vez, e vamos orar ao Senhor nesse momento de confissão e contrição ao nosso Deus. Querido Deus e Pai bendito, mais uma vez nós nos voltamos ao Teu santo trono, Senhor, aos Teus ouvidos, para que ouça as nossas petições, os nossos clamores, ó Deus, e o clamor que rogamos ao Senhor nesse momento é pelo perdão dos nossos pecados. É pelas nossas falhas, é pelas nossas limitações ao Senhor, pelos nossos maus pensamentos, as más palavras que não edificaram, por aquilo que demos ouvidos e que foram coisas que não contribuíram para a nossa vida de santidade, para a nossa vida cristã, coisas que não contribuíram para a tua alegria, pelo contrário, entristeceram o teu Santo Espírito pelas nossas más ações. Por isso, ó Deus, nós te pedimos e te rogamos, querendo bater no nosso peito agora, Senhor, e dizer: tem misericórdia de nós, ó Deus, porque somos pecadores e precisamos da tua maravilhosa graça. Graça essa que nos foi dada por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, revelada na sua glória, revelada na sua vinda, o Deus homem que encarnou e intercede por nós. Sê propício a nós, ó Deus, tem misericórdia de nós quando deixamos de fazer o bem. Ajuda-nos, fortalece-nos o coração. Faz isso para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Derrama sobre nós o bálsamo do Teu perdão, a paz do Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Eu convido agora você, depois desse momento de confissão e contrição, a estarmos louvando ao nome do Senhor. Vamos louvar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rogando a Ele nesse momento de que o Senhor abra o nosso coração, de que o Senhor nos faça sentir pelas almas que se perdem nesse mundo, sentir paixão por elas, amor por elas, para que possamos estar assim, cumprindo o mandamento do Senhor, que é de anunciar as boas novas de salvação. Vamos louvar. Louve em casa, louve conosco, louve ao Senhor. Sentir pelas almas paixão.
sempre aos teus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Espírito de Deus, vem te adorar, grande é tua majestade, sempre aos teus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Tua presença nos alegra, és bem-vindo neste lugar. Tens a liberdade, a tua verdade reinará. Tua presença nos alegra, és bem-vindo neste lugar. Tens a liberdade, a tua verdade reinará. Só isso mesmo. Exaltado, exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Amém. Muito bem, queridos amados irmãos, nós agradecemos a Deus por todo momento que o Senhor nos concede de graça e misericórdia, acima de tudo de louvor, de poder sentirmos que somos ouvidos pelo Senhor naquilo que oramos, no que falamos, naquilo que louvamos e adoramos ao nome do Senhor nosso Deus. Agora eu convido você a estarmos refletindo na palavra de Deus, a mensagem dessa noite.
eu peço que você abra lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, e vamos ler apenas o versículo 8 desse texto. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, no versículo 8. Vamos acompanhar a leitura apenas desse versículo e logo depois assim estaremos meditando na palavra de Deus, naquilo que o Senhor nos ensinará essa noite. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nesse texto eu quero destacar a parte A desse versículo 8, aonde será o tema da nossa mensagem essa noite. Porque pela graça sois salvos. Vamos orar. Querido Deus e Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por tudo que fizemos até aqui diante da Tua presença. Obrigado pela Tua misericórdia sobre nós, pela Tua paciência, pelo Teu amor para conosco. Ó Senhor, agora fala ao nosso coração. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua voz por meio das Escrituras Sagradas. É o que nós te oramos, assim agradecidos, e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, nesse instante, nós vimos o texto da palavra de Deus, no qual foi lido aqui, o capítulo 2 e o versículo 8 da carta de Paulo aos Efésios, onde nesse texto Paulo traz uma palavra extremamente afirmativa, com muita convicção da sua parte, do seu coração e daquilo que ele aprendeu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz assim: pois pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Nós estaremos nesse momento, mediante o texto que lemos da carta do apóstolo Paulo, tendo como tema da nossa mensagem, conhecendo a graça de Deus. Porque essa graça, ela é muito falada, ela é muito comentada nos momentos, claro, mais difíceis da vida da igreja, da minha e da sua vida. Nós temos sempre o hábito de abrirmos a nossa boca para falar da graça de Deus, para comentar sobre ela, para dizer que é pela graça todas as coisas, e que somos movidos pela graça do Senhor, e que pensamos pela graça do Senhor, e tudo aquilo que temos, o que recebemos, seja de bens materiais, seja da questão espiritual, é tudo pela graça do Senhor. E de fato é sim pela graça do Senhor Jesus Cristo que temos todas as coisas. Mas precisamos não apenas falar dessa graça, não apenas comentar em frases acerca da graça de Deus, mas de fato conhecer um pouco mais sobre a graça de Deus, de onde ela vem, o que ela é, o seu poder, a sua maravilhosa e eterna misericórdia que é derramada sobre nós, e tudo isso é graça da parte de Deus. A graça entre os cristãos é conhecida como favor imerecido da parte de Deus ao pecador. A minha nada da parte de Deus. Então, quando recebemos a graça, dizemos que estamos recebendo um favor imerecido, e de fato ele assim o é. E a teologia, ela divide a graça em graça comum e graça especial, por exemplo. A graça comum é aquela que é dada, ela é comunicada a todos os homens sobre a face da terra, concedendo bênçãos a cada um, homem ou mulher, jovem ou velho, a justos e injustos, assim como nós temos o exemplo da chuva. É um meio de graça, é um meio da graça comum de Deus conceder chuva sobre justos e injustos, o sol sobre justos e injustos. Tudo isso é bênção da parte do Senhor. E essa graça comum, ela é derramada sobre a terra, e é por ela, claro, que Deus também controla o mundo para que não seja destruído, para que não haja a divergência
entre os seres humanos, porque todos recebem do mesmo Deus essa graça. Mas há uma outra graça que é a graça especial. Essa é a graça que nós chamamos de graça redentiva, a graça regeneradora. Ou, antes de usar uma palavra técnica na teologia, a graça monérgica. É uma expressão usada lá no texto do livro de Jonas, no capítulo 2, versículo 9, quando Jonas expressa ali de que a salvação, ela vem de Deus, ela vem do alto. A salvação pertence ao Senhor, ela não pertence aos homens, ela não parte de mim ou de você, mas ela vem de Deus. Então ela é monérgica, ela é de cima para baixo, ela não é sinérgica, ela não é o contrário, mas ela é do Deus Altíssimo para com o homem pecador. E é por essa graça redentiva que o homem é salvo. Esse é o meio de comunicação da salvação de Deus ao pecador. Então, queridos irmãos, a reforma protestante do século XVI afirmou, e é o que entendemos, de que tudo é pela graça. E de fato é tudo pela graça de Deus. Na reforma nós temos o termo sola gratia, ou só a graça somente, e ela define tudo isso, de que todas as coisas de fato são pela graça do Senhor. Tudo que o homem possui e possa vir a ter é tão somente pela graça de Deus. E a graça especial é o meio pelo qual o homem recebe a salvação. E é apenas por ela. A salvação não vem pela graça comum, ela só vem pela graça especial da parte de Deus. Por isso nós precisamos compreender o que é a graça de Deus, para que possamos assim falar dela com bastante entendimento. Por isso que o tema é conhecendo a graça de Deus. Nós temos 3 pontos muito interessantes acerca da graça de Deus, para que venhamos a conhecer sobre ela e como ela tem nos mantido em pé, firme, convictos, passando por todo esse problema de pandemia que estamos passando, na perda de familiares, de amigos, pessoas queridas, vendo tanta tragédia se espalhando, não só pelo nosso país, mas por todo o mundo. Mas como suportar todas essas coisas? Como compreender todas essas coisas? Como poder aceitar isso de bom grado, sabendo que tudo vem da parte de Deus, porque todas as coisas estão sob o controle daquele que é o soberano, Criador do céu e da terra. E aí, claro, nós só vamos perceber todas essas coisas com clareza e vamos estar com o coração mais tranquilo e cheio de esperança, se de fato conhecermos e entendermos sobre a graça de Deus. Então, 3 pontos aqui importantes que eu quero trazer essa noite acerca dessa graça. O primeiro deles, irmãos, é que a graça é uma característica única do ser do Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus de toda a graça. Assim, o apóstolo Pedro disse lá na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortificará, fortalecendo os vossos corações. Então, Deus tem em seu ser toda a graça. Pedro diz que Ele é o Deus de toda a graça. É isso que ele deseja aqui para esses irmãos, quando ele escreve essa carta. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou, vos aperfeiçoe, vos confirme e vos fortaleça. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Então, é plena graça da parte do Senhor Jesus Cristo. É pleno favor da parte do Senhor Jesus Cristo. A graça é uma particularidade do ser de Deus, faz parte da sua essência, faz parte do ser eterno que é Deus. Ou seja, o que isso quer dizer é que Deus é gracioso em sua essência e também na sua ação no uso dessa graça para com o homem. E Deus a revela com extrema qualidade na sua essência. E Ele faz isso e fez isso quando olhamos para as Escrituras Sagradas e vemos a encarnação do Deus vivo se tornando homem
e revelando o Deus em sua graça a cada um de nós, e falamos, claro, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça é eterna, assim como Deus é eterno. E Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, lá no capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte, que ele é aquele que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Veja, a graça aqui sempre existiu, é o que Paulo está dizendo a Timóteo. Sempre esteve presente nele, assim como Deus é, a graça sempre é. Assim como Deus é eterno, a graça dele é eterna. É de eternidade a eternidade, antes mesmo de ser dada ao homem. Deus é graça em si mesmo, irmãos. Mesmo se não tivesse comunicação ou comunicado de fato na sua criação, quando criou todas as coisas, ainda a graça estaria presente, porque essa graça não depende da nossa comunicação para ser graça. Ela só depende de Deus. Ela só depende do próprio Deus. Ela é simplesmente graça porque faz parte do ser perfeito de Deus. Ela não precisa de mim e de você para ser graça. No entanto, irmãos, Deus é gracioso quando comunica a sua graça aos homens. E Paulo, escrevendo aos Efésios, lemos aí o versículo 8, mas o versículo 7, lá do capítulo 2, Paulo diz que, qual o uso dessa graça? Ele diz que é para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade, ou seja, pela generosidade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Então, apesar de Deus ser satisfeito em si mesmo, pela sua própria essência graciosa que há nele, Paulo mostra que Deus é gracioso quando revela nas Escrituras Sagradas a sua graça aos homens em Cristo Jesus. E essa comunicação entre Deus e os homens, ela se faz estabelecida quando vamos ao autor aos Hebreus, quando ele escreve lá no capítulo 1, nos versículos 1 e 2, onde ele diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, o autor aos Hebreus aqui está falando que essa graça é manifestada e foi manifestada por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o elo de comunicação para com o homem. E isso por meio das Escrituras Sagradas. Houve um tempo, sim, que Deus falou antigamente de várias maneiras, de vários modos, pelos profetas, usando os sonhos, mensageiros que eram seus anjos, por ações sobrenaturais, mas no novo tempo, nesse momento das Escrituras em que ela se fecha na palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, a comunicação de Deus com a sua graça é por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e por meio das Escrituras Sagradas. Então, queridos irmãos, esta graça aqui nos dá uma visão concreta de quem é Deus e nos mostra que Ele não faz nada que não seja fruto de sua maravilhosa graça, mesmo exercendo sua justiça e ira. Essa justiça e ira, elas são cheias de graça. Por isso que é extremamente importante conhecermos e sabermos de que essa graça é uma característica única do ser de Deus. E essa característica ela é comunicável aos homens por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, através das Escrituras Sagradas, na qual Ele estabeleceu e usou homens para, inspirados pelo próprio Senhor, escrever sobre a graça de Deus. Então, queridos, esse primeiro ponto nos traz esse entendimento de saber que essa graça é a essência do próprio Deus, é única dele, não pertence a mim, a você, não pertence a ser humano algum em cima dessa terra. Ela é essência de Deus, ela é o próprio Deus. Em segundo lugar, irmãos, a graça ela foi agora manifestada em Cristo Jesus. Não há um outro meio, mas apenas em Cristo
Jesus manifestou aos homens a sua graça. Quando o apóstolo João, escrevendo lá no primeiro capítulo do seu evangelho, no versículo 14, ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então olha aí a revelação do Espírito de Deus ao coração do apóstolo João, na qual ele escreve, inspirado por esse Espírito, a nos revelar por meio das Escrituras de que o Verbo se fez carne. Está aqui Jesus Cristo habitando entre nós, habitou esse mundo, e o mundo contemplou a sua glória e viu como a glória unigênita do Pai, e ele estava e é cheio de graça e de verdade. Então, nós vemos aqui o Verbo eterno de Deus, que se encarnou e revelou plena e perfeita graça de Deus a esse mundo e a cada um de nós. E um dos propósitos do Evangelho de João, aqui na época, era combater as heresias conhecidas na época como o gnosticismo, como o serentismo, que afirmavam que a matéria era ruim. E Deus, aqui nesse aspecto, não podia tocar a matéria. E não poderia de maneira alguma ter criado o mundo nesse sentido. E muito menos se tornado prisioneiro em um corpo. Isso no sentido de Cristo, Deus, que veio e encarnou numa matéria que para esses hereges era má. Para os gnósticos, quem criou o mundo foi uma das emanações de Deus. Algo que saiu de Deus, que emanou de Deus e criou todas as coisas. Mas não o próprio Deus. Diferentemente do que nos diz as Escrituras lá no livro de Gênesis. E nesse sentido, João escreve que o divino aqui, Filho de Deus, que também era Deus e é Deus, encarnou e habitou entre nós, e quem o viu contemplou a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E mais uma coisa interessante nessa expressão do apóstolo João aqui, quando ele diz que aqueles que contemplaram a sua glória como a do unigênito do Pai. Unigênito quer dizer não apenas o Filho único, mas num sentido mais profundo é que essa palavra nos mostra que não há ninguém igual a Cristo. Ele é o Filho unigênito, ou seja, o Filho único em natureza, o Filho único em essência, jamais repetida a sua imagem em ser humano algum, no sentido dos seus atributos. Ou seja, não há ninguém igual a Cristo. Ele é o unigênito, ele é o único. Ele não há ninguém igual a ele. É isso que a palavra de Deus nos diz. Daí então Jesus ser aqui a encarnação, a manifestação, a personificação plena da graça do próprio Pai, do próprio Deus. Jesus é a plenitude da graça divina, assim diz o apóstolo João no versículo 16 do capítulo 1 do seu Evangelho. E todos nós recebemos da sua plenitude e graça por graça. Veja, a palavra usada aqui para plenitude, ela significa dizer, num contexto aqui, ou seja, de tudo que se encontra em Deus foi manifestado no Filho, em Jesus Cristo, quando ele foi encarnado. Ou seja, toda a graça de Deus está em Cristo Jesus. João também diz aqui que recebemos dessa plenitude. Olha que bênção, que misericórdia da parte de Deus. Graça por graça, graça sobre graça, graça em lugar da graça. A graça manifestada por Cristo aqui, irmãos, nos faz sair de um momento de graça para o outro. Vivemos de fato em plena graça. Apesar de que muitos dizem, essa graça, ela foi de graça. Sim, ela tem um sentido de que não houve esforço da minha parte ou da sua parte para recebermos essa graça da parte de Deus. Ela foi a livre vontade do Senhor. Mas houve um preço nessa graça. Houve a morte na cruz do Calvário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, quão é importante nós entendermos e valorizarmos profundamente, com extrema convicção e com extrema paixão, essa graça da parte de Deus, porque é ela que nos concede paz,
é ela que nos mantém em pé, é ela que nos mantém resistindo às tentações e superando as provações. É graça sobre graça, como diz o apóstolo João. Também o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, ele diz: conhecereis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rica, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Isso nos prova, irmãos, de que como Jesus aqui é a manifestação da graça divina, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. É o que diz Tito no capítulo 2, versículo 11 da sua carta. A graça divina se manifestou e apareceu de modo surpreendente em Jesus Cristo. Essa graça se manifestou e ela é uma pessoa, ela não é uma força, mas ela é um ser pessoal. Porque tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo, eles são seres pessoais, distintos, mas ao mesmo tempo um. É uma pessoa a graça de Deus. E essa graça, ela se manifesta e traz salvação a todos os homens. Por isso, como segundo ponto, é extremamente nós percebermos e entendermos de que essa graça foi e é manifestada por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós conhecemos quando abrimos a Bíblia. Não é a Bíblia fechada que conheceremos a graça de Deus. Não é com ela postada num canto da parede ou servindo como peso de porta, mas é com ela aberta, estudando, lendo, meditando sobre as orações ao Senhor, pedindo que o Senhor nos dê a graça de entender a sua graça. Por isso, a graça foi manifestada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apenas nele, apenas por ele. E por último, o terceiro e último ponto, irmãos, para entendermos sobre essa graça que nos acompanha e que nos faz ficar em pé todos os dias. Ninguém mais manifesta essa graça sobre a sua igreja, sobre o seu povo, a não ser o Espírito Santo de Deus. E aqui é onde o apóstolo Paulo vai fechar a sua ideia, lá no versículo 8, do qual lemos aqui, de que essa graça ela é ela que causa a salvação, ela é a causa da salvação do homem, e é um dom de Deus essa graça. Ela vem do alto, ela vem da parte do Pai das luzes, ela não vem de homem algum. Onde no próprio texto ele vai dizer que ela não nos pertence, mas ela pertence ao Senhor Todo-Poderoso. A graça é dada ao homem pelo Espírito Santo de Deus. Um dos principais aqui pontos da teologia reformada ou do calvinismo, no qual estudamos, é a chamada graça irresistível. Essa graça, ela é a afirmação de que Deus, por meio do seu Espírito Santo, age no coração do pecador, tornando esse coração agora inclinado a nunca mais poder resistir à graça de Deus. É o que entendemos de que essa graça ela é irresistível para aqueles a quem o Espírito de Deus regenerou o coração. A graça é irresistível para aqueles que foram chamados à vida pelo próprio Deus. A graça, ela é irresistível porque sua ação vem da vontade do Espírito Santo, regenerando o pecador e fazendo com que ele jamais resista ao chamado gracioso de Deus. Ninguém poderá resistir ao chamado gracioso de Deus. Ninguém entrará no céu à força, sendo arrastado por anjos, os anjos pegando nos braços, nas mãos e puxando, e a pessoa dizendo: eu não quero entrar no céu, eu não quero, eu não vou para esse lugar. Não vai existir isso, jamais. Essa graça de Deus, ela se estabelece por meio do Espírito Santo ao coração regenerado, e agora esse coração se dispõe, ele se sujeita ao Senhor, ele tem prazer em estar com o Senhor, ele almeja o céu, ele deseja estar na presença de Deus. A graça é irresistível. Os pecadores que não foram iluminados pelo Espírito Santo não recebem essa sua ação.
Então, aparentemente, a gente usa aquela expressão de que alguns resistem à palavra de Deus, resistem ao Espírito Santo. Mas, de fato, ninguém resiste à palavra de Deus. Ninguém resiste à ação do Espírito Santo. Ninguém resiste à sua graça. Apenas quando esses corações não estão e não são regenerados, eles não sofrem a ação da graça no chamado a estarem servindo ao Senhor. Os pecadores que ainda não foram vivificados estão insensíveis aos efeitos da graça de Deus. Os pecadores que não foram acordados por Deus, não tiveram o coração de pedra trocado pelo coração de carne, ainda estão endurecidos frente à graça de Deus. E esse endurecimento, ele se dá por uma cauterização, por um queimar do coração, por um local agora que está queimado e se torna insensível ao toque, insensível a algo pontiagudo poder furar e a pessoa sentir alguma coisa. A melhor forma, irmãos, de ver a graça aplicada pelo Espírito Santo ao coração do homem é entendendo a sua eficácia e eficiência. A graça, ela é irresistível porque ela é eficaz. Ela é perfeita na sua eficácia. E ela faz o que é da vontade de Deus na sua eficiência. Ela cumpre o propósito soberano de Deus na salvação do pecador. Por isso o autor aos Hebreus, lá no capítulo 4, no versículo 12, ele vai dizer assim, quanto ao homem não resistir à graça de Deus e quanto à eficiência e eficácia dessa graça no coração do homem. Ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então veja, ela muda o coração que antes era resistente, era insensível a viver com Deus. Como exemplos dessa ação e aplicação irresistível aqui, irmãos da graça de Deus, é necessário nós vermos alguns rápidos textos aqui das Escrituras, como por exemplo em Atos capítulo 7, versículo 51, quando lemos Lucas dizendo: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, e ouvindo vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como sois como vossos pais. Então, esse texto aqui, ele reforça com a graça irresistível, como a graça irresistível de Deus, dizendo que o homem em todo o tempo pode vir a resistir a essa graça. Mas não que ele possa, mas porque ele está insensível ao ponto de que quando ele for regenerado, ele não mais resistirá à graça do Senhor. Quem resiste à graça são homens que ainda estão com os corações incircuncisos, que não foram circuncidados, que não foram amolecidos, que não deixaram de ser corações endurecidos de pedra lá pelo pecado, mas agora passaram ou passam a ser corações de carne, corações de homem que receberam a circuncisão da graça. Há muitos que ainda não receberam esse novo coração, e esses continuam insensíveis à graça de Deus. Mas ao passo que eles receberem esse momento da regeneração, eles receberão os mandamentos da vida em seus corações. Esses homens e mulheres precisam ser regenerados pelo Santo Espírito de Deus. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo também lá escrevendo, capítulo 4, versículo 4 até o 6, o apóstolo diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos servos por amor de Jesus, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face
de Jesus Cristo. Então, esse texto também aqui afirma uma graça irresistível, porque mostra que os olhos dos incrédulos foram cegados pelo diabo, pelo inimigo das almas dos homens. E aqui estão impedidos de receber a luz do Evangelho de Cristo. Isso até o coração ser regenerado. Até aqui eles estão insensíveis. Isso acontece até que Deus, em sua soberania, diga, como ele disse em Gênesis, para a criação de todas as coisas: haja luz. E aí agora, ele dizendo isso ao coração daqueles que estavam em trevas, esses corações são iluminados, são resplandecidos pela luz da graça que os traz ao conhecimento da glória de Deus. O apóstolo João, no capítulo 1 do seu Evangelho, no capítulo 1, no versículos 12 e 13, nós lemos o que ele escreve sendo o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então veja, todos aqueles que o receberam e creem no nome, não nasceram da sua vontade, mas foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Regenerados os corações, agora sim os corações estão sensíveis à graça do Senhor. E a graça se faz presente. E a graça habitará esses corações. E a graça os trará agora a estarem diante do Senhor. Os trará a salvação, mas essa graça, ela é unicamente dada pelo Espírito Santo do Senhor. Por isso, os irmãos queridos, essa graça tem nos mantido em pé. Essa graça tem nos fortalecido todos os dias para superarmos todas as dificuldades da nossa vida. Não só aquilo que é o contexto da nossa vida, não só aquilo que faz parte da nossa sociedade, o nosso dia a dia no trabalho, nos estudos, na convivência do lar, na convivência dos amigos, na convivência com os nossos familiares, mas é que de fato ela nos ajuda na nossa caminhada cristã. Ela nos fortalece, ela nos é como um baluarte, ela nos é como um farol para que enxerguemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero concluir, irmãos, essas palavras começando com o texto do apóstolo João lá no capítulo 6, versículo 44, quando ele diz, escrevendo as palavras do Senhor Jesus, no qual ele próprio diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Isso nos mostra que não há possibilidade de alguém resistir à graça de Deus, ir até Jesus por vontade própria, se o Pai, pelo seu chamado interno do Espírito Santo, não o levar até o Senhor. Esse trabalho aqui de trazer o pecador até Deus é feito pela graça irresistível do Senhor Jesus Cristo. A palavra trouxer aqui, que o apóstolo João usa, é o trazer com firmeza. Essa graça nos leva ao Senhor com firmeza. Podemos até compreender melhor o significado dessa expressão quando nós temos a nossa mente a visão de pescadores que vão ao mar para a sua pescaria e entram no barco, levam as redes, e quando chegam lá que eles jogam as redes e essa rede se enche de peixes e eles precisam puxar com muita força, com muita firmeza para trazer todos aqueles peixes que não conseguem resistir àquelas redes, e ao puxar daqueles pescadores eles acabam saindo do mar e indo para dentro do barco. Esse é o significado da graça de Deus. Essa graça irresistível que nos traz, que nos leva até o Senhor, nos tirando do lamaçal do pecado, da morte, nos tirando daquele engodo e com muita firmeza, nos fazendo não resistir a ir ao lugar que está aqui adiante do Senhor. Por isso, essa expressão trazer, ela é uma expressão de firmeza, de uma graça irresistível que vence qualquer resistência humana. A graça vem de Deus, vem do alto,
vem do sublime trono do Senhor Deus Todo-Poderoso. E ela está presente na revelação de Deus, do Deus homem, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o Espírito Santo usa essa graça como uma ação de Deus para transformar a vida de muitos. Essa é a boa nova do Evangelho, que deve ser pregado ao mundo e crido para a glória de Deus, o grande Criador e soberano dos céus e da terra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor mantenha sobre a nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, a compreensão exata e clara da graça de Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse momento, fazer a oração final. E estaremos assim impetrando a bênção apostólica e agradecendo a presença dos amados irmãos neste momento aqui. Vamos orar. Deus querido e Pai bendito, nós te louvamos na beleza da tua santidade e te temos gratidão, Senhor, de todo o nosso coração, pela tua graça sobre nós, pela tua graça sobre o teu povo. Obrigado, Senhor. Essa graça não é nossa, essa graça é do Senhor. E ela foi dada pelo Senhor com amor eterno a todos aqueles a quem o Senhor ama. Obrigado, Deus, por nos manter nessa graça, por nos manter em pé, firmes, convictos da tua volta e para levar a tua igreja para a glória e louvor do teu nome. Abençoa a vida de todos os amados irmãos da Igreja Presbiteriana de São Paulo, a todos aqueles que nos assistem nesse momento, aos irmãos e irmãs que estão enfermos, nós te clamamos por eles, Senhor, para que o Senhor restaure a saúde de cada um. Ser propício, ó Deus, a cada um de nós, no santo nome de Jesus, nos dando uma semana de paz, de graça e de misericórdia, por amor do teu nome. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que essa repouse sobre os vossos corações, sobre a nossa igreja local em Jardim São Paulo, mas sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos, eu quero agradecer àqueles que estiveram conosco, a irmã Vandete, a irmã Marluce, da querida Igreja Presbiteriana em Socorro, as irmãs Edna, as irmãs Edna, Eliane e Elza, as nossas irmãs Braga, a Mateus Soares, seminarista Elda, que está também nos acompanhando, a irmã Edinalva, a esposa do seminarista, Carlos, a Hilda Alves, a Mateus, filho do Claudemir, obrigado Mateus, Deus te abençoe, a Suelen Santos e a tantos outros que têm nos acompanhado e têm participado conosco deste momento gracioso de adoração ao Senhor nosso Deus. Nós louvamos ao Senhor pela vida de cada um de vocês, agradecemos a Deus pela vida do Anderson, do jovem lá da nossa igreja, na qual passou por uma cirurgia semana passada, está se recuperando. Agradecemos a Deus pela vida de Catarine, a filha do reverendo Gideão, da Igreja Presbiteriana de Tigipió, pela sua recuperação maravilhosa, sob as orações da igreja e com a graça de Deus fazendo a saúde. Nós agradecemos a todos pela vida de vocês e pedimos ao Senhor que vos dê paz, que vos dê graça, que vos dê misericórdia, em nome de Jesus, e uma boa semana a todos. Que Deus vos abençoe, irmãos. Amém.